Glórias a Deus. Cumprimento novamente a igreja na santa paz do Senhor. Amém? Irmãos, eu tenho certeza que como eu e a amada igreja já vimos, independente de idade, pessoas caídas, tristes, abatidas, desanimadas, sem sonhos. E de repente houve uma palavra oportuna, uma palavra que chega como um bálsamo, uma palavra que chega como um refrigério e anima a vida dessa pessoa. Mas também vemos pessoas alegres, animadas, pessoas com sonhos, pessoas livres e que ouve uma palavra que destrói tudo. Quantas igrejas, quantas casas, quantos casais, quantas famílias destruídas por causa de uma palavra lançada. Palavras que ferem, palavras que agridem, palavras que perturbam, palavras que destroem. E hoje nós vamos aprender o poder que tem essas palavras, em especial a língua. Irmãos, a língua é uma força poderosa que pode ser usada para o bem, como Deus pretendia, para revelar amor, para oferecer salvação, como ela também pode ser usada para o mal, com seus efeitos desastrosos que trazem as condenações. Essas duas possibilidades são claramente ditas em Tiago 3, do 1 ao 12. Consideremos nessa manhã esse importante legado para as nossas vidas. Vamos por trechos para a gente melhor entender. Tiago 3, 1. Meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Irmãos, nesse versículo, Tiago trata dizendo que muitos querem ser mestre, porque é uma função considerada importante dentro da igreja. Ser mestre, ser líder, é uma função que demanda mais dedicação. E muitos não estão preparados para isso. Quantas igrejas com líderes que Deus não ungiu? Quantas igrejas com ministros de louvores que Deus não revelou? E tudo isso torna-se um fato de lidar com as coisas de Deus da maneira errada. Irmãos, não estou dizendo para não fazermos aquilo que fomos chamados, mas alertando a todos os líderes, ministros de louvores a fazer tudo conforme o Senhor quer. O juízo de Deus, irmãos, sobre aquele que exerce um cargo, um chamado, é mais rigoroso. E por isso está escrito em Jeremias 48, 10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente, e maldito aquele que preserva a sua espada no sangue. Ouça, aqueles que exercem seu chamado, sejam atenciosos e vigilantes, para não nos gloriarmos diante do ministério de Deus e nos tornarmos assim malditos aos olhos do Senhor. Amém? Tiago 3, 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Nesse versículo, irmãos, Tiago diz que todos nós estamos sujeitos a tropeçarmos. Todos nós estamos sujeitos a declarar palavras que nos serão cobradas no dia do juízo. E está escrito em Mateus 12, 36, 37. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificados e por tuas palavras serás condenado. Interessante, irmãos, que ninguém tropeça numa casa, ninguém tropeça num carro, ninguém tropeça numa parede. Mas tropeçamos em pequenas pedras, pequenos objetos que podem nos fazer cair ao chão. E o Espírito está dizendo à igreja que Deus é Deus de detalhes. Às vezes nós pensamos que as nossas atitudes, nossos tropeços, nossas falas não irão fazer diferença, porque sempre falamos, é um pecadinho, né? A língua é um tropeço quando falamos algo que poderia ficar sem dizer. E é por isso que devemos pensar bem como vamos falar algo, para não tornarmos um tropeço. Devemos sempre saber como nos sentiríamos se estivesse no lugar de quem está ouvindo. E está escrito em Colossenses 4:6.
as vossas palavras sejam sempre agradáveis, temperadas com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Devemos, irmão, dosar nossas palavras. Elas devem vir na medida certa. A mesma forma que sal de menos é ruim, sal de mais também é ruim. E a única diferença é que quando colocamos sal de menos, a gente pode colocar mais um pouquinho até ficar bom. Mas quando colocamos sal demais, infelizmente não dá para voltar atrás. E como o Tiago disse, se alguém não tropeça no falar é um homem perfeito, e nós já sabemos que existiu um homem perfeito nessa terra, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Continuando, Tiago 3, do 3 ao 4. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que os governa. Tiago, irmãos, nos deixou 2 exemplos que mostram que tamanho não tem documento. O primeiro exemplo é o freio na boca de um cavalo. Sabemos, irmãos, que um cavalo é um animal selvagem, que se nós tentarmos subir nele sem os freios, é quase impossível e vai nos causar sérios problemas. O exemplo de Tiago aqui é que um ser tão grande, selvagem, com apenas um pedaço pequeno de ferro comparado ao seu tamanho, pode controlá-lo a ponto de se submeter às escolhas do ser humano. Por outro lado, a comparação com a língua, que Tiago nos deixou como exemplo, é o leme de um navio. Um navio de grande porte, sujeito aos grandes ventos e tempestades, são submetidos por um leme muito pequeno, conforme o tamanho. Isso indica que, apesar de pequena, a língua, se ela não for governada pelo timoneiro celestial, que é o nosso Deus, mas governada pelo impulso do nosso próprio eu, grandes tragédias serão chegadas nas nossas vidas. Embora, irmãos, a língua seja um membro pequeno, ela ainda serve muito para regular a vida do homem. Nós sabemos isso. E a Bíblia nos adverte em Salmos 32, 9. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem de ti. O que Tiago está dizendo é que, se nós não controlarmos a nossa língua, nós seremos como um navio sem leme. Nós vamos nos arrebentar e vamos destruir quem está perto de nós. Porque a língua, ela tem poder de dirigir para o bem, como também ela tem poder de dirigir para o mal. E como está escrito em Provérbios 6, do 16 ao 19... Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, línguas mentirosas, a mão que derrama sangue inocente, coração que maqueia pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. A língua, irmãos, pode ser bênção, como já aprendemos, como também pode ser maldição. Como lemos agora em Provérbios, vemos uma lista de alguns pecados que Deus rejeita, Deus odeia, mas diz que o 7º ele abomina. Se pararmos para perceber, de 7 pecados citados, 3 deles estão ligados ao pecado da língua. Dos 7 pecados que Deus rejeita, 3 dele têm a mesma função: a língua. A língua mentirosa, testemunha falsa que profere mentiras e contenda entre os irmãos. Então, irmãos, que a nossa língua seja um instrumento de bênção, mas se não tiver nada para falar, é melhor ficarmos calados. Sabemos que Provérbios 21, 23, o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda das angústias a sua alma. Pois existe, Eclesiastes 3, 7, parte B, tempo de estar calado e tempo de falar. Amém? Tiago 1, 19 também diz:
Portanto, meus amados irmãos, todos os homens sejam prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Procuremos, irmãos, falar somente o que edifica. Falar pouco é um dom que quase ninguém tem. Por isso o apóstolo disse que quem consegue fazer isso está perto da perfeição. Amém? Continuando, Tiago 3, do 5 ao 6. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Tiago, irmãos, nos deixa como exemplo a fagulha que incendeia a floresta. Você já parou para perceber que um incêndio de grande proporção pode acontecer por causa de um palito de fósforo? Ou seja, aquela chama inicial tão pequena que se nós assoprarmos, ela se apaga. Mas diga para mim, o que adianta assoprar um fogo que se alastra por uma floresta? Não adianta, não apaga. E assim é o fogo que se compara à língua. Ele é destruidor, ele vai crescendo como um incêndio. E como em um incêndio, as características do fogo é que ele vai aumentando, ele vai se agigantando, ele vai se alastrando. E onde o fogo chega, a gente sabe, ele destrói, ele fere, ele provoca sofrimento, ele provoca destruição, ele causa prejuízos. E o que Tiago está querendo nos dizer é que a língua tem o poder do fogo, o poder de destruir. Como o fogo destrói, a língua também destrói. Nós, irmãos, às vezes fazemos um comentário até engraçado, apenas uma brincadeira, apenas para descontrair, mas nós não podemos imaginar o que uma palavra irrefletida, mal colocada, mentirosa pode causar pela frente. E aqui eu quero dar um testemunho para a amada igreja. Essa mensagem está escrita há algumas semanas e eu tenho aprendido em cada palavra que o Senhor me revelou nela. E a gente sabe que profeta vive o que prega, né? E eu vou provar isso. Deus usou a vida de um dos profetas para nos alertar sobre as condutas, sobre o linguajar de um verdadeiro cristão. E nos trouxe esse versículo, Efésios 5:4. Nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Irmãos, como eu já disse, minha mensagem já estava no papel há algumas semanas. E quando veio essa palavra, eu ainda disse, vou mencionar esse versículo na minha pregação. Irmãos, alguns dias depois, Deus usou 2 vasos diferentes na mesma noite para receberem as revelações do Senhor em sonho. E nos 2 sonhos eu estava lá. Em um sonho eu era vaso de honra e em outro sonho vaso de desonra. Nesse mesmo dia, sem saber dos sonhos, eu fiz uma brincadeira, um comentário com as coisas que são santas ao Senhor e que não era tempo de brincar. E eu não estou dizendo as coisas de dentro da igreja, não. As coisas santas do Senhor é aquelas que acontecem aqui dentro e aquelas que acontecem lá fora. As coisas santas do Senhor, elas se relacionam ao mundo espiritual, a revelações, as promessas, todas essas coisas são santas ao Senhor. E eu louvo a Deus por tudo isso. Porque o profeta do Senhor me chamou para conversar sobre a revelação dos sonhos sem saber o ocorrido da brincadeira. E foi através dessa revelação que Deus tratou comigo. Primeiro ele veio e mostrou. Aconteceu o que ele mostrou. E me deu mais uma oportunidade de colocar em prática a palavra do Senhor e aprender que da minha boca, como da boca da amada igreja, o Senhor não permite torpezas, não permite parvoices, não permite chocarrices, mas sempre ações de graças ao nome do Senhor, amém? O legado desse testemunho, irmãos, não é tempo de brincar ou fazer brincadeiras com as coisas santas do Senhor. É tempo de nos santificarmos, é tempo de sermos vasos de honra aos olhos do Senhor, não vasos de desonras, de duplas personalidades. Porque, como eu disse, às vezes uma brincadeira, uma palavra irrefletida, mal colocada, nós não podemos imaginar o que pode causar para frente. E eu louvo a Deus, porque antes mesmo de eu pecar, Ele revelou, me exortou
a ponto de eu me limpar as minhas vestes diante dele. Irmão, nós somos carne, nós estamos sujeitos a tantos pecados, mas nosso papel de verdadeiro cristão é nos esforçar nessa luta contra a carne e o espírito, e sempre o espírito vencer, amém? Voltando para a palavra. A língua corrompe mais do que isso. A língua inflama, ela fermenta, ela coloca uma pessoa contra a outra. Tiago também nos alerta que a língua também é posta em chama pelo próprio inferno. Ela não só nos leva à destruição, como também é destruída. Que da nossa boca saia somente rios de águas vivas que edificam, e não fagulhas de fogo que destrói. Por isso está escrito em João 7,38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão o seu ventre. Amém? Continuando, Tiago 3, do 7 ao 8. Diz, porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonhas mortal. Tudo que está na terra, irmão, no ar, no mar, o homem consegue domar, mas ninguém consegue domar a própria língua. É impressionante. A arte de domar animais, todos nós sabemos que existe um pouco de paciência, um pouco de experiência, muito treinamento. Do mesmo modo, para domar a língua é preciso treinar, é preciso colocar limites, é preciso se esforçar muito. E a língua, irmãos, que é esse animal indomável, é cheia de veneno. Às vezes a gente já viu situações que a pessoa levou uma picada de uma cobra ou de escorpião, vai lá, toma o que tem que tomar lá e é sarado, é curado. Mas muitas das vezes a língua é incurável, diz Tiago, mortífero. E em Tiago 3, o 9 e 12 vai nos dizer que com ela bendizemos a Deus Pai e com ela amaldiçoamos os homens, feito à imagem e semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas e a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água doce e salgada. Aqui, irmãos, Tiago diz que a língua não é apenas perigosa e indomável, mas também é incoerente. Ele dá exemplo da fonte e da árvore de frutos. Nós não podemos encontrar na mesma fonte água doce e água salgada. Nós não podemos achar na mesma figueira azeitonas. Da figueira se colhe figos. Ou seja, Tiago está dizendo que o mesmo que Jesus disse, que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Se nosso coração é mau, a palavra que vai sair é mau. Se nosso coração não está submetido a Deus, é somente maldições que vão sair da nossa boca. E ele diz da incoerência porque a língua que glorifica a Deus e louva a Deus, nós amaldiçoamos o nosso irmão que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Da mesma forma que estamos amaldiçoando a criação, irmãos, nós estamos amaldiçoando o Criador também. Meus irmãos, isso é impressionante. A mesma língua que fala dos outros é a mesma língua que louva a Deus na igreja. A mesma língua que fala dos outros é a mesma língua que glorifica ao Senhor com as orações. E daqui a pouco, a mesma língua que estava exaltando ao Deus Todo-Poderoso está ferindo de morte uma pessoa que é feita a sua imagem e a sua semelhança. E eu sempre digo que devemos ser cristãos maduros. O que é ser um cristão maduro? Eu falo que cristão maduro é um cristão espiritual. É um cristão, aquele que agrada ao Senhor, que guarda seus mandamentos, aquele que faz o máximo para ouvir e ajudar o teu próximo. Compara o cristão maduro, irmãos, com aquele cristão que é conhecido pela sua semelhança com Jesus. Ou seja, quando uma pessoa chega perto dele, sai mais animado, mais entusiasmado. Vale a pena ficar conversando com ele. Vale a pena, irmãos, ficar perto dele porque ele traz vida. Ele traz alimento espiritual, ele traz o bálsamo do Senhor Jesus. Ele traz paz
Porque um cristão maduro, a sua língua, ele usa a sua língua para ser fonte de vidas nas nossas vidas. Ele usa a sua língua para nos ensinar o verdadeiro evangelho, que é puro, genuíno e não traz maldição, não nos ensina a blasfemar contra o nosso próprio irmão. Nós podemos, irmãos, amaldiçoar, nós podemos animar, nós podemos encorajar, nós podemos estimular. E, irmãos, às vezes as palavras ditas dentro do nosso próprio lar são, de sua maioria, palavras negativas. Palavras pessimistas, palavras que colocam as pessoas para baixo. Palavras que, às vezes, na hora do nervosismo é lançada e não mede esforços para saber o que a pessoa está ouvindo pode causar dentro dela. Muitas das vezes uma palavra mal colocada abre feridas que só a pessoa e o Senhor Deus sabe. E muitas das vezes a luta para fechar essa ferida é constante. Muitas desistem e vão ao mundo com a ferida, porque sabemos que o caminho do Senhor é estreito. E muitos, pelaquela palavra lançada, acabam desistindo porque não suportam ouvir, principalmente das pessoas que mais o amam. E às vezes, irmãos, nós precisamos entregar uma palavra de esperança quando o mundo inteiro faz o contrário. E eu quero deixar essa palavra de incentivo, de aprendizado, e deixar aqui alguns exemplos de como Deus gostaria que nós usássemos a nossa língua, amém? Devemos louvar e adorar a Deus. Hebreus 13:15. Portanto, oferecemos sempre por Ele, a Deus, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Devemos usar a nossa língua para orar. 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. Devemos usar nossa língua para confessar a Cristo na presença dos incrédulos. Marcos 8:38. Portanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Devemos usar nossa língua para confessar nossos pecados e buscar o perdão. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Devemos usar a nossa língua para edificar nossos irmãos. Romanos 14:19. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Devemos usar a nossa língua para abençoar os outros, até mesmo os nossos inimigos. Romanos 12:14. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Devemos usar a nossa língua para sempre falar a verdade. Tiago 5:12. Mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caias em condenação. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, irmãos, que ajustemos nossas línguas para edificação em amor do corpo. Usamos para a glória de Deus, porque está escrito em 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Assim eu entrego a minha oportunidade no nome do Senhor. Você pode usar a tua boca para abençoar, mas para amaldiçoar. Essa pessoa, ela está passando por um momento difícil, mas eu creio, eu tenho fé que ela vai estar aqui conosco, ela vai sair dessa. Ou você pode matar. Não tem mais jeito não, deixa para lá. Ei, não perde tempo, já ouviram isso? Olha o poder que tem a palavra, irmãos. Principalmente quando é proferida por um pai e por uma mãe, hein, pai e mãe? Cuidado como você fala dos teus filhos. Amém? Cuidado, vigia. Porque o filho, ele tem como exemplo
o pai e a mãe. Outra coisa que enquanto a irmã estava falando, eu estava anotando aqui. Ela falou assim que tudo que a gente falar, nós vamos dar conta no dia do juízo. Irmão, naquele grande dia lá, você já imaginou que se alguma alma não foi salva por causa de uma palavra que saiu da nossa boca, sabe quem vai pagar o preço por aquela alma? Somos nós. Então, diante do justo juiz lá, irmãos, o que saiu da nossa boca vai ser cobrado naquele dia. Então, vigiemos. A gente pode ser tanto justificado, mas a gente pode também ser condenado. Então, ela falou que nós temos que exercer o nosso chamado. Vim aqui, às vezes você tem o chamado de louvar, o louvor por si só é uma palavra. Às vezes você tem o chamado de evangelizar, você vai lá, o que vai sair da tua boca? Às vezes você tem o chamado da palavra. E pregar a palavra de Deus não necessariamente é estar atrás de um púlpito com o microfone na mão, não. Nós todos somos chamados para ser reis e sacerdotes. Você pode pregar no teu trabalho, dentro da tua casa. Mas a maneira com que você vai pregar, o que vai sair da tua boca é que você tem que tomar cuidado. Porque pior do que você não ir pregar, é você ir pregar mentira ainda, falar mentira o que sai da tua boca. Sabe aquele profeta que fala o que a pessoa gostaria de ouvir? Ah não, mas isso aí não tem problema não, pode ir. Ei, tem problema sim, está escrito. Não é porque você acha que tem problema, está escrito. Não adulterarás. Ah não, mas foi uma vez só. Não, está escrito. Vai lá e se conserte. Amém, irmãos, cuidemos quanto a isso. E olha que interessante, a Bíblia nos ensina, ela falou assim que às vezes é melhor, se nós não temos o que falar, nós temos que ficar o quê? Quietos. É melhor ouvir do que falar. E a Bíblia nos ensina de alguns animaizinhos sábios, e um deles é o coelho. Olha o tamanho da orelha que o coelho tem. E a boquinha é? Ei. Agora vamos para o inimigo das nossas almas, que é o lobo. Que tamanho que é a boca do lobo? E a orelha é? Então cuidado. Cuidado, que tem muito lobo por aí falando muito. Cuidado, tem muitos querendo agradar homens, agradar a carne, para conquistar, para que... Ei, a gente sempre fala, nós não estamos preocupados com templos mirabolantes, igrejas lotadas, não. Nós estamos preocupados com aqueles que realmente querem a salvação das suas e com aqueles que têm amor ao próximo, que vamos pescar pessoas aí para mostrar qual é o verdadeiro caminho que traz a verdade e leva a vida. E a gente sabe que é o nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? E ela falou assim, ó, a língua é um fogo como mundo de iniquidade. Iniquidade nada mais é do que a distorção da palavra de Deus. Então cuidado, que pode ser um mundo de distorção da palavra de Deus. E das nossas bocas, como ela falou, tem que sair rios de águas vivas. Ei, não pode sair água quente da minha boca e daqui a pouco sair água fria. Ou sair água fria, daqui a pouco água quente. O que essa água se torna o quê? Morna. O que Deus faz? Vomita. Amém, irmãos? Que o que saia da nossa boca, vigie. Que o que saia da nossa boca tem que ser águas quentes. São rios de águas vivas que fluem do trono. Amém? Boa foi essa palavra, irmã. Deus abençoe sua vida. Amém?